Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai apresentar o nosso 45º Seminários da Graduação, intitulado Materiais Bioinspirados aplicado à regeneração óssea, que vai ser ministrado pela professora Ana Paula Ramos. E lembrando para vocês compartilharem, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Fazendo uma breve apresentação da professora. Ela possui bacharelado e licenciatura pela Universidade de São Paulo, fez doutorado em Físico-Química pela Universidade de São Paulo também, trabalhando em projeto envolvendo o crescimento de carbonato de cálcio sobre matrizes biomiméticas formadas por filmes finos de fosfolipídios e filmes LBL de polieletrólitos. Durante o doutorado, realizou estágio no exterior, na Universidade de no Reino Unido, sob a supervisão da doutora Fiona Meldrum. Desenvolveu o projeto de pós-doutorado na Universidade de São Paulo a respeito da influência de diferentes matrizes nas propriedades luminescentes de moléculas orgânicas e complexos contendo lantanídeos depositados sobre guias ondas visando a obtenção de sensores ópticos. Atualmente é contratada como professora doutora no Departamento de Química da Universidade de São Paulo, subárea Físico-Química. Tem experiência na formação e caracterização superficial de sistemas coloidais, em especial nanopartículas e filmes finos. Seus projetos de pesquisa envolvem a formação de matrizes biomiméticas envolvendo biominerais, visando aplicações de sistemas osteoindutores. Eu passo a palavra para a professora Ana Paula, e lembrando que ao final do seminário a gente tem a sessão de dúvidas que vocês podem deixar aí no chat do YouTube. Deixo para você, professora. Certo, obrigada, Carolina, pela apresentação. É um prazer estar aqui hoje, né, a convite de vocês. Parabéns pela iniciativa dos alunos, né, em organizar esses seminários. É excelente, né, ter alunos de graduação envolvidos no convite, né, e no preparo desses eventos. Então, agradeço, né, fico muito feliz por estar aqui hoje. Antes de começar meu seminário, eu vou falar uma informação importante que a Carolina não falou do meu currículo, porque vou aproveitar, né, que o público-alvo são alunos de graduação, e isso pode ser uma inspiração para vocês. Gente, eu reprovei em cálculo 1 no meu primeiro semestre de faculdade aqui, né, eu sou formada aqui na Química, na USP, e o meu primeiro susto, né, na área de exatas foi uma reprova em cálculo 1. Então, é o tipo de coisa que a gente não coloca no nosso currículo, mas que muitas vezes desanima a gente no início do percurso, na graduação, né? Principalmente para os alunos que estão em cursos de exatas, né? Tem a dificuldade inicial. Então, estou dando essa informação que não está no currículo para vocês, para não desanimem, tá? É a minha primeira sugestão para vocês, especialmente nesse ano atípico, né? De 2020, com a pandemia. Não desanimem, tá? Persistam, corram atrás dos seus objetivos, que, né, eu tenho certeza que o futuro brilhante aguarda todos vocês. Bom, agora entrando na temática do meu seminário, eu vou falar então um pouquinho sobre as linhas de pesquisa que a gente tem desenvolvido no Laboratório de Físico-Química de Superfícies e Coloides, na USP aqui em Ribeirão Preto, no Departamento de Química. Como a Carolina bem falou, né, eu fiz doutorado em Físico-Química, então eu caminho sempre na área de interface, né, a Física, a Química, até porque os nossos departamentos de Física e departamento de Química, aqui da Faculdade de Filosofia, são vizinhos, não existe nem separação física, né, tem blocos, tem prédios que são compartilhados entre os dois departamentos, e é uma vantagem, né? Então, eu sou orientadora na pós-graduação, tanto na Química quanto na Física, né? No programa de, na Física, mais especificamente no programa de Física Aplicada à Medicina e Biologia. Bom, então eu já vou falar um pouquinho sobre, né, o que inspira os estudos do nosso laboratório para desenvolver biomateriais.
biomateriais, especificamente nesse caso, destinado à síntese, né, à confecção de implantes médicos. A gente pode citar inúmeros, né, materiais que podem ser usados como implantes, desde, né, dos sistemas para drug delivery, as peles artificiais, juntas artificiais, órgãos artificiais, né, os implantes para liberação de artérias, até implantes metálicos que podem ser usados, né, como um exemplo mais acessível, na confecção de implantes para dentes. Bom, o que é, então? No que consiste os materiais que a gente já tem hoje em dia comercializados para implante? Eles consistem em uma superfície de titânio que, quando em contato com o tecido hospedeiro, é ósseo-integrada e pode suportar, então, né, a reposição de um dente, de maneira simplificada. Qual que é o problema desses materiais? Né? Por que, se ele já está disponível no mercado, por que a gente continua estudando eles? Bom, se a gente pensar na interface que é formada entre uma superfície de titânio e o tecido ósseo hospedeiro, o que a gente tem aqui em contato é um material orgânico, composto também de partículas inorgânicas e um conjunto de células, que a gente vai falar daqui a pouco, em contato com uma superfície de um metal. Na verdade, uma superfície de um óxido metálico, porque o titânio, quando exposto ao ar, ele forma uma camada passivadora de óxido, e é isso que faz com que o titânio seja um material biocompatível. É a camada de óxido passivada que não permite a liberação de compostos tóxicos no organismo. Bom, se o titânio é biocompatível, por ser um metal dito inerte, ele também não promove de maneira satisfatória as reações bioquímicas necessárias para que essa integração entre superfícies de características químicas e físicas tão distintas possa acontecer. Então, inspirado, né, na formação natural do tecido ósseo, a gente busca modificar essa superfície de maneira a torná-la mais semelhante com o tecido hospedeiro, promovendo, então, melhorando a integração na interface. Obviamente, né, se o tecido hospedeiro são os ossos, são exatamente os ossos que eu quero imitar. Gente, quando a gente olha, né, para uma figura dessa que eu estou colocando aqui, de um pedaço de um fêmur, né, o tecido ósseo parece um material estático, né, que tem uma superfície branco-amarelada, rígida, né? Se a gente nunca teve contato com o osso humano, todo mundo aqui já teve contato com pedaços de osso de frango na hora de se alimentar, por exemplo, né? O tecido ósseo parece um tecido realmente inerte, que não se modifica. Mas, gente, o osso, né? Ele está em contínuo remodelamento, enquanto, desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre. Tá? O tecido ósseo ele é formado e reabsorvido por um conjunto de células, principalmente osteoblastos, responsável pela formação da matriz óssea, condrócitos, que dão origem aos ossos longos, como os fêmures, que atuam de maneira orquestrada com osteoclastos, que são células responsáveis pela reabsorção óssea. Então, enquanto a gente tem células promotoras de mineralização, como os osteoblastos e os condrócitos, a gente tem células, né, osteoclastos, que são responsáveis pela reabsorção. Isso, num processo contínuo, vai dar origem a uma matriz orgânica que vai servir de molde para uma matriz inorgânica formada principalmente por apatita, né, que tem uma composição que se assemelha à da hidroxiapatita, formando assim o tecido ósseo. A matriz orgânica, ela é formada principalmente por colágeno. O colágeno, ele tem essa estrutura aqui que se organiza, né, é uma proteína, né, que se organiza em uma tripla hélice, com uma sequência de aminoácidos que geralmente é prolina,
glicina, hidroxiprolina. Essa estruturação em tripla hélice permite com que o colágeno se agregue na forma de fibrilas, e a agregação dessas triplas hélices, formando as fibrilas, vai gerar essas regiões aqui de buracos, tá? Que a gente chama, então, de gaps. Em escala micrométrica, a matriz orgânica de colágeno tem esse perfil, que eu estou mostrando aqui nessa figura C, e se a gente ampliar para a escala nanométrica, a gente pode até identificar essas regiões escuras que são correspondentes aos gaps formados pelo empacotamento das triplas hélices. E a parte inorgânica? É exatamente, então, nessas regiões de gap que a gente tem acúmulo de mineral, e o mineral, então, a partir do gap, cresce aqui no sentido axial sobre a fibrila de colágeno. Então, a gente vai ter dois tipos de mineralização. A mineralização intrafibrilar, que acontece a partir do gap para dentro da tripla hélice, e para dentro da fibrila, né? E a mineralização extrafibrilar. Se a gente olhar, então, em escala micrométrica, a matriz de colágeno mineralizada vai ter esse perfil altamente organizado, que vai dar origem às propriedades mecânicas excelentes que os nossos ossos possuem. Em escala nanométrica, a gente pode enxergar, então, agora aquelas fibrilas que antes não estavam mineralizadas, agora, né, recobertas por mineral. Então, né, quando eu digo lá no início do meu seminário, no título, que os materiais que a gente fabrica, né, são bioinspirados, né, a inspiração vem exatamente do tecido-alvo, né, que é o tecido ósseo. Bom, se eu tenho uma matriz formada, né, por um arranjo organizado de células que dão origem a uma matriz orgânica, na qual a matriz inorgânica é reprecipitada, outras células que reabsorvem essa parte inorgânica, qualquer desbalanço nessa atividade celular vai levar à origem de doenças relacionadas à desestruturação do tecido ósseo, como, por exemplo, a osteoporose. Na osteoporose, o que a gente tem é um aumento da atividade dos osteoclastos, que são responsáveis por absorver a matriz mineralizada, e se ele reabsorve mais e os osteoblastos não conseguem repor essa matriz, a gente tem desmineralização do tecido, que vai levar a um aumento da fragilidade desse tecido. Bom, então, como que essa superfície, né, biomimética, inspirada na composição do tecido ósseo, vai ser formada? Então, a primeira ideia é usar uma superfície de um implante limpa e depositar sobre essa superfície lipídios e proteínas que vão mimetizar a organização da bicamada lipídica. Para isso, para levar, né, a deposição de um filme com essa organização semelhante à que a gente tem nas células, a gente usa as monocamadas de Langmuir e os filmes Langmuir-Blodgett. Bom, para quem nunca ouviu falar sobre eles, o que eles são? Eles são, então, modelos miméticos de membranas celulares. Por que são miméticos de membranas celulares? Porque eles podem ser compostos de fosfolipídios e proteínas que vão se organizar na interface líquido-ar, e a partir dessa monocamada organizada na interface líquido-ar, a gente pode transferi-las para suportes sólidos, dando origem, então, aos filmes de Langmuir-Blodgett. Se eu transferir, por exemplo, uma bicamada fosfolipídica para esse suporte, eu vou ter uma organização que vai ser semelhante àquela organização que eu tenho na bicamada lipídica das células. Se eu conseguir, além da deposição dos lipídios, depositar proteínas periféricas, proteínas transmembranas, eu posso ainda ancorar essas estruturas nessa bicamada, chegando mais perto à composição biomimética do que eu tenho das células que eu tenho
formadoras do tecido ósseo. Então, a gente consegue controlar quimicamente a composição dessas monocamadas utilizando lipídios, fosfolipídios, com diferentes estruturas. Então, esse exemplo que eu estou dando, um lipídio com uma cadeia de 18 carbonos e uma cabeça fosfato simples. Esse lipídio, duas cadeias de 16 carbonos, também uma cabeça fosfato simples. Um sal de um ácido com dupla cadeia. Posso controlar ainda, né, a carga dessa superfície, colocando, né, lipídios carregados positivamente. O equipamento que a gente usa para formar essas monocamadas se chama cuba de Langmuir, e nela, basicamente, a gente vai colocar uma fase líquida aquosa dentro dessa cuba aqui, que é feita de teflon. A gente prepara uma solução clorofórmica dos lipídios, goteja aqui na superfície da água. Esses lipídios são insolúveis, então eles ficam todos organizados na interface líquido-ar, e a gente pode compactar os lipídios na interface ou descompactar, movendo essa barreira que diminui a área ocupada por molécula. Aqui, ó, a gente tem um buraquinho nessa cuba e um sistema de picoter que vai fazer, então, a descida e subida de um suporte sólido, no meu caso, né, no nosso caso aqui, principalmente o titânio, para que essa monocamada se deposite, então, sobre essa superfície. Como que eu sei que os lipídios estão organizados na interface? Então, para quem já fez a disciplina, acho que não sei se é no primeiro ano, no segundo ano de graduação, que vocês têm a termodinâmica. Lá na termodinâmica, vocês estudam as isotermas de gases ideais, e geralmente, né, você tem as isotermas PV, né, as isotermas pressão e volume. E conforme a gente sai do modelo do gás ideal, vai para o modelo de gás real, e os gases começam a interagir, a gente vê mudanças de pressão com redução de volume. E é exatamente essa analogia que a gente usa aqui nas isotermas, pressão agora de superfície versus área. Lembrando, então, eu não estou empacotando num elemento de volume, eu estou empacotando os lipídios em área. Então, a gente tem, com uma área muito grande ocupada por molécula, o estado que a gente chama de estado gasoso, onde as moléculas estão bem distantes umas das outras, elas não interagem, praticamente não interagem, e a pressão, então, não varia com o empacotamento, eu não tenho interação entre essas moléculas, nessa analogia, né, ao estado gasoso da matéria. Conforme a gente começa a empacotar esses lipídios e organizá-los na interface, a gente tem aumento de pressão, então, e resultante do melhor empacotamento dos lipídios, que vão, então, cada vez se organizando mais para uma fase líquida, que a gente chama líquida expandida, líquida condensada, e, em alguns casos, chegando até uma organização que se assemelha à organização de uma fase sólida. Bom, os primeiros trabalhos do grupo, então, que a gente teve essa ideia de modificar o titânio, né, inspirado pela composição celular das células que dão origem aos minerais, né, e à matriz orgânica nos ossos, a gente usou esse lipídio aqui, que é o diexadecilfosfato, e nós depositamos 2 bicamadas desse lipídio. Então, como se a gente tivesse, né, 2 camadas de célula depositadas sobre o titânio. O fosfato, ele é negativamente carregado, então, na subfase, né, dentro da fase aquosa da cuba de Langmuir, a gente colocou uma solução contendo cálcio. O cálcio tem afinidade, então, positivamente carregado, tem afinidade pelo grupo negativamente carregado do fosfato, e quando a gente transferiu essas monocamadas para o titânio, então o cálcio também ficou organizado na superfície, ligado aos fosfolipídios, organizados de maneira semelhante à organização que a gente tem na membrana celular. O que a gente fez com esse filme, então? A gente colocou ele numa solução tampão fosfato, e depois em uma solução que simula a composição química e o pH do fluido corpóreo humano.
ou do plasma sanguíneo, simulando, então, um ambiente onde esse lipídio, esse titânio, né, contendo os lipídios, ia ser instalado na forma de um implante. E, né, caracterizamos essas superfícies por algumas técnicas que eu vou citar para vocês. Então, por microscopia eletrônica de varredura, o que a gente viu? Ó? Que o titânio, contendo só o filme de lipídios, tinha essa estrutura, né, rugosa, que é característica da superfície do implante de titânio, mas quando a gente fez a exposição, primeiro ao tampão fosfato e depois ao fluido corpóreo simulado, que eu vou chamar aqui de SBF, tá? Que é Simulated Body Fluid, a gente viu a deposição de nanopartículas sobre essa superfície que a gente não viu quando o titânio estava limpo. A gente caracterizou, então, essas nanopartículas que estavam sendo depositadas com esse formato tipo agulha, que muito se assemelha à estrutura da apatita que a gente tem nos ossos. A gente viu, então, que a molhabilidade dessas superfícies de titânio aumentava depois da modificação com esse filme de partículas. Por que é importante a gente aumentar a molhabilidade? Porque esse implante vai estar em contato, né, com um tecido ósseo que é altamente hidratado. E a gente viu também que esses filmes estimulavam a viabilidade celular de osteoblastos. Ou seja, além do filme, então, ter uma composição agora que se assemelhava mais à composição do tecido ósseo, ele foi capaz de estimular a mineralização das células que são responsáveis pela síntese de colágeno e matriz mineralizada óssea. E olha que interessante, poxa, o primeiro objetivo foi atingido. Eu tenho agora uma superfície de titânio, que tem uma composição que se assemelha à composição do tecido hospedeiro e que foi capaz de estimular as células que geram, né, a parte, né, que geram a estrutura desse tecido hospedeiro. Bom, só que o material não é composto só por partículas, né? O tecido ósseo, como eu falei no início para vocês, ele é composto por uma matriz orgânica composta também de colágeno. Então, tentando melhorar o nosso modelo biomimético, a gente depositou também, né, junto com os fosfolipídios, colágeno sobre as superfícies de titânio. Então, para isso, a gente usou 2 tipos de fosfolipídios diferentes, na presença de colágeno. Aqui eu só para explicar para vocês, esse deslocamento das isotermas de pressão por área na presença de colágeno, né, aumentar a área ocupada por molécula, significa que eu tenho algo grande adsorvendo ligado aos fosfolipídios. Ou seja, eu estava mostrando que os lipídios estavam interagindo bem com o colágeno. E a gente procedeu com a mineralização, como a gente fez para os outros filmes que eu mostrei para vocês na ausência de colágeno. E olha que interessante, usando espectroscopia de infravermelho, ou seja, tentando caracterizar a composição agora desses minerais, a gente percebe que com o colágeno aqui na curva preta, eu tenho uma composição química que se assemelha à composição química do osso natural, né? Só para vocês, então, entenderem, o que eu analiso aqui é a presença de diferentes grupos químicos no material que eu estou testando. E se vocês olharem, a curva preta se assemelha bastante à curva verde. Curva preta, o material que a gente preparou, a curva verde estou comparando com o osso. Então, mais uma vez, consegui mesmo melhorar meu modelo. Agora eu tenho filmes que nos quais eu tenho nanopartículas de apatita, que contém colágeno e que são capazes de estimular o crescimento de osteoblastos. Quando a gente faz difração de raio-x dessas amostras, a gente vê, né, que apesar da intensidade do sinal aqui para os filmes mineralizados serem muito menos intensas, porque eu tenho um filme fino depositado sobre titânio, a estrutura cristalina do que a gente tem depositado sobre o titânio
também se assemelha com a estrutura cristalina dos ossos. Bom, daí a gente partiu agora, né, um passo além, tentar caracterizar o que acontece com as células, né? Então, eu sei que eu aumentei a viabilidade celular dos osteoblastos, os osteoblastos estão funcionando bem, né, exercendo a sua função de sintetizar a matriz mineralizada, mas será que ele estava gerando colágeno? E será que ele estava gerando hidroxiapatita? Será que os osteoblastos estavam gerando hidroxiapatita quando em contato com essas superfícies? Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma microscopia de varredura agora das células. Então, se vocês observarem, ó, essas extensões que vocês têm aqui na seta vermelha, são osteoblastos depositados sobre titânio, em contato com o titânio limpo, e aqui os osteoblastos, depois de 21 dias, em contato com os filmes. Se vocês olharem aqui, ó, essas rachaduras é exatamente do filme que está depositado sobre o titânio. O que a gente percebe? Ó? Que em 14 dias a morfologia dos osteoblastos é completamente diferente daquela morfologia globular. A célula está espalhada sobre a superfície, indica que ela tem bastante afinidade por essa superfície, né? Ela gosta da superfície. Além disso, a gente vê, então, com 21 dias, que com esse lipídio específico, né, o dihexa-dessilfosfato, além da célula estar espalhada, a gente vê fibrilas de colágeno aqui sendo depositadas e a matriz está mineralizada, o que não acontece, né, usando um outro tipo de lipídio na superfície. E desse jeito, então, agora a gente sabe que o estímulo das células é dependente da composição da superfície, do tipo de lipídio que eu estou usando. E esse material aqui, então, gerou uma patente para o laboratório para esse tipo de recobrimento. Bom, mas eu ainda quero melhorar o meu modelo. Até agora, o que eu coloquei sobre a superfície de titânio? Coloquei lipídio, coloquei colágeno e coloquei apatita, na forma lá de agulhas, né, que se assemelha à estrutura dos ossos. Bom, mas será que eu consigo colocar nessa superfície também as enzimas que estão presentes nas células e que são responsáveis pela geração de fosfato, por exemplo, a partir da hidrólise de ATP? Então, melhorando ainda nosso modelo, a gente depositou sobre o titânio uma bicamada lipídica contendo essa enzima aqui, que se chama fosfatase alcalina, que é a principal responsável nos osteoblastos, nas células ósseas, por gerar fosfato, que em contato com o cálcio proveniente do plasma sanguíneo, vai gerar a mineralização de apatita sobre essas superfícies de titânio. Então, com esses modelos, eu consigo perceber que eu consigo controlar bem, principalmente a parte orgânica que eu estou depositando, né? Ou seja, lipídios, proteínas e até mesmo enzimas sobre a superfície de titânio. E a parte inorgânica, né? Ou seja, e a apatita que eu estou formando? Será que ela tem alguma característica importante que também pode estimular ou, né, controlar a atividade dessas células envolvidas na mineralização óssea? Bom, alguns trabalhos na literatura e, na verdade, né, existe comercialmente já há algum tempo esse fármaco aqui, ó, que se chama Protos, e o princípio ativo dele é ranelato de estrôncio, usado para o tratamento de osteoporose. A estrutura do ranelato de estrôncio é essa aqui. Só que qual que é o problema desse fármaco? Primeiro, para que você tenha uma resposta positiva, né, do controle da atividade das células que formam os ossos e dos osteoclastos que reabsorvem, eu preciso administrar uma quantidade muito alta do ranelato de estrôncio. Se vocês olharem aqui, a dose diária administrada é 2 gramas para que eu tenha disponibilidade de estrôncio suficiente para regular o balanço dessas células, a atividade dessas células. O que acontece? Então, eu estou colocando um caminhão de estrôncio no nosso organismo
e também um caminhão de ácido ranélico, que é, né, quem está ligando o estrôncio. E eu tenho vários efeitos colaterais, e alguns até relacionados com falhas cardíacas, relacionado a esse excesso de sal e do ligante. A ideia que a gente teve, então, é tentar, já que o efeito positivo nas células vem desse cátion, do estrôncio, só para vocês lembrarem, ó, né, vocês estão fazendo graduação na física, lembrarem da tabela periódica, o estrôncio, ó, ele está logo abaixo do cálcio na tabela periódica. Então, ele tem propriedades, né, ele está na mesma família, ele tem propriedades químicas e físicas que se assemelham à do estrôncio, e ele é capaz de substituir o cálcio na estrutura da hidroxiapatita, que é o que eu estou mostrando, essa estrutura química que eu estou mostrando para vocês. Bom, então a nossa ideia foi usar esse cátion, estrôncio, que se assemelha ao cálcio, que já está reportado na literatura, que tem efeitos positivos sobre a regulação da atividade de osteoblastos e osteoclastos, mas dessa vez usar como ligante flavonoides. Os flavonoides, por sua vez, possuem essa estrutura básica, eles são antioxidantes naturais, e eles são encontrados na maior parte dos alimentos que têm cores. Então, as uvas são fontes de flavonoides, maçã, kiwi, uva. As plantas, né, muitas das cores que a gente vê nas plantas são resultados da associação de flavonoides com íons metálicos. Ele possui esse grupo, né, carboxílico aqui, que se assemelha ao grupo carboxílico, onde o estrôncio está ligado no ácido ranélico. Então, vamos tentar agora usar um composto natural, que não vai ter efeitos adversos, para administrar estrôncio no nosso corpo. Bom, a primeira coisa que a gente fez, então, foi tentar depositar o estrôncio sobre os implantes de titânio e ver se a gente conseguia melhorar, então, a fixação desses implantes. Esses trabalhos a gente fez em parceria com o pessoal da odontologia da Unesp de Araçatuba. E o que a gente observou? Que em animais osteoporóticos, né, a gente usou o modelo de rato para fixar os implantes, que em animais osteoporóticos, a força aplicada para se remover o implante do osso depois de implantado era maior nos ratos osteoporóticos, ou seja, a presença de estrôncio levou a uma fixação melhor dos implantes nos animais osteoporóticos, né, que vai de encontro com o que a gente queria fazer. Na sequência, então, a gente foi testar, né, in vitro, em culturas de osteoblastos, o que esse estrôncio podia estar fazendo com as células ósseas. Para isso, a gente sintetizou, então, nanotubos, agora de fosfato de estrôncio, e substituiu, né, substituindo cálcio por estrôncio na estrutura. O que a gente observa? Que quando a gente colocou esses nanotubos em contato com o fluido corpóreo, houve a precipitação de apatita, ó, essas estruturinhas tipo agulha, exclusivamente na superfície dos tubos, mostrando, então, que eu tenho deposição específica, né, e local de apatita nessas estruturas. Ótimo, né? Eles promovem a síntese, né, quando em contato com um fluido que simula o líquido que nós temos no plasma, de maneira, né, semelhante ao que aconteceria no nosso corpo. E mais interessante ainda, o que a gente observa? Que aumentando a concentração de estrôncio nesses materiais, a atividade dos osteoclastos é diminuída. E como que a gente faz isso? A gente depositou o material com diferentes concentrações de estrôncio no fundo de uma plaquinha de cultura e a gente coloca o osteoclasto em cima. O osteoclasto, naturalmente, de sentido figurado, ele come, ele absorve essa parte mineralizada. E olha o que acontece, quando a gente aumentou a concentração de estrôncio, a gente não vê mais esses buracos na plaquinha de apatita. Ou seja, os osteoclastos não foram capazes de reabsorver a matriz mineralizada,
né? Então, o que favoreceria a permanência da matriz inorgânica em pacientes osteoporóticos, regulando, então, a atividade dessas células osteoclásticas. Bom, a gente percebeu também que a gente conseguia regular a atividade agora de osteoblastos, das células formadoras da matriz mineralizadas. Então, legal, usando estronço, eu controlei a reabsorção pelos osteoclastos, mas agora eu gostaria também de promover a mineralização pelos osteoblastos. E a gente percebe que usando aquele complexo flavonoide com estrôncio, né, o composto natural com estrôncio, eu tenho um aumento na atividade da fosfatase alcalina, ou seja, eu estou gerando mais fosfato na matriz óssea, que leva, então, esses pontinhos que vocês veem vermelhos aqui, à formação de nódulos de mineralização, por esses osteoblastos. Além disso, a gente mostra também agora, não só na imagem, né, mas a gente mostra que houve uma redução do número de osteoclastos, as células responsáveis pela reabsorção, aumentando-se a concentração de estrôncio no meio aqui, né, 80 milimolar. Então, a gente vê aqui, com o meio só, a gente tem, né, uma quantidade, um número de osteoclastos por área, que próximo a 250, ou o ranelato de estrôncio na mesma concentração. O ranelato de estrôncio é o fármaco que está lá disponível no mercado. Nessa concentração baixa, né, de 80 vezes 10 a menos 6 molar, o ranelato de estrôncio não diminuiu o número de células osteoclásticas, né, não diminuiu a reabsorção óssea. Mas olha quando a gente coloca o flavonoide, né, e o flavonoide contendo estrôncio, a gente tem uma diminuição drástica do número de osteoclastos. Isso dá um indicativo para a gente, então, que a gente pode brincar um pouco com a composição desses materiais que a gente está usando para regeneração óssea, não só em superfícies de titânio, né, para implantes, mas também para promover o reparo e a regeneração óssea. Então, a gente começou a preparar materiais contendo estrôncio na forma de hidrogéis para tentar, né, promover regeneração em defeitos, em falhas ósseas, tentando imitar aí a composição de um osso artificial. Então, preparamos as partículas de apatitas, né, os fosfatos de cálcio contendo estrôncio. Observamos que essas partículas têm composição, né, têm cristalinidade e composição química semelhante à que a gente tem nos ossos. Observamos, né, que a parte inorgânica é dimensionada nanometricamente, como a gente tem para a parte inorgânica dos ossos. E colocamos, então, essas partículas nas matrizes. Aqui são, então, os nossos ossos artificiais que a gente está preparando no laboratório, com concentrações diferentes de estrôncio na matriz. A gente vê que a gente consegue uma matriz porosa, que é importante, né, para as células poderem penetrar e funcionar bem, de maneira a integrar esse osso artificial na região de defeito. A gente viu que esse material poroso é capaz de liberar localmente estrôncio nas falhas, para promover, então, né, o balanço da atividade celular e formação da matriz mineralizada. São as curvas de liberação. E, além disso, né, essas matrizes foram capazes de manter, né, e promover, na verdade, a atividade dos osteoblastos para formar a matriz óssea, quando comparado ao controle. Bom, poxa, então legal, né? Olha de onde eu parti. Parti de materiais para implantes, contendo superfícies que mimetizavam, né, a estrutura celular, a parte orgânica, a parte inorgânica da matriz óssea. Aproveitei do conhecimento desses modelos biomiméticos para preparar materiais que se assemelham aos ossos e que são capazes de controlar a atividade de células osteoblásticas e osteoclásticas,
Mas, poxa, se esses materiais estão promovendo mineralização, por que não testá-lo em outras aplicações? E agora, então, mais recente, nosso grupo tem testado esses materiais contendo estrôncio no tratamento de hipersensibilidade dentinária. Então, o que é hipersensibilidade? Na hipersensibilidade, a gente tem exposição da dentina, muitas vezes devido à retração da gengiva, e essa exposição dos túbulos vai gerar estímulos nervosos quando, né, por exemplo, a gente toma uma água gelada, né, ou morde um sorvete. Hipersensibilidade é um problema que atinge uma porcentagem grande da população, né, e tenho certeza que muitos de vocês que estão participando hoje do seminário sentem dor quando mastigam, né, algo gelado. Então, o que a gente pensou? Se esse problema vem da exposição desses túbulos, vamos tentar, então, remineralizá-los usando materiais que também se assemelham à composição dos dentes. Lembrando, né, que a estrutura dentária, ela se assemelha em composição à estrutura dos ossos, principalmente na parte orgânica composta por colágeno e na parte inorgânica composta por apatita. Então, aqui a gente tem a superfície da dentina, vocês podem ver ela, né, limpa, vocês podem observar os túbulos dentinários expostos. E aqui, descendo, é a superfície da dentina, tratada com partículas só de apatita, sem estrôncio. Aqui é só as apatitas contendo 10% de estrôncio. E aqui as apatitas contendo estrôncio, o cálcio completamente substituído por estrôncio. O que a gente observa? Conforme a gente aumentou a concentração ou incorporou estrôncio na estrutura da apatita, a gente vê os túbulos dentinários sendo fechados, ou seja, né, numa aplicação, então, como, por exemplo, uma pasta de dente ou um gelzinho sobre os dentes para tapar, né, esses túbulos e evitar a hipersensibilidade dentinária, isso poderia funcionar. O que a gente vê? Que, além disso, além da superfície estar mais fechada, né, comparada aos túbulos aqui no corte transversal dos dentes, a gente vê deposição das nanopartículas de mineral dentro dos túbulos, ou seja, ele tem afinidade pela superfície dos dentes, e a gente atribui isso à composição semelhante desses materiais. Bom, então eu espero que eu tenha conseguido hoje, tentei de maneira simples, né, mostrar para vocês como, né, materiais naturais, né, no nosso caso os ossos, podem servir como uma fonte de inspiração para que nós, né, pesquisadores possamos resolver vários problemas, né, tratar várias doenças relacionadas ao excesso ou à falta de mineralização desses tecidos, né, para melhorar a qualidade de vida. Então, a natureza, gente, observem tudo que está à nossa volta, né, todos os materiais naturais, eles sempre vão servir como inspiração, né, na área acadêmica. Então, né, esses são os meus alunos, alguns já foram embora, né, mas preciso agradecer todos que já saíram do laboratório, os que ainda estão no laboratório, a FAPESP, a CAPES, ao CNPq, né, que ainda continuam financiando as pesquisas, são parte importantíssima, né, sem financiamento a gente não trabalha, e, né, os meus colaboradores, tanto no Brasil quanto no exterior, que auxiliam no desenvolvimento desses trabalhos e desses materiais. E, né, muito obrigada a vocês pela atenção. Obrigada, professora, pela palestra. Agora a gente vai passar pelas dúvidas. Tá. O Cassiano Pires perguntou. Uma vez vi um trabalho sobre nanocristais fosfatados. Podem induzir a produção hidroxiapatita em matriz óssea? Vocês já trabalharam com esses materiais ou derivados? Cassiano, esses materiais, essas partículas que a gente deposita aqui sobre essas superfícies de titânio, elas são, tá? Cristais de hidroxiapatita. A gente só precisa lembrar que nos ossos, a apatita, ela é pouco cristalina, tá? Ela não é uma hidroxiapatita
bem cristalina, né? Isso exatamente dá, além da resistência mecânica, ainda alguma maleabilidade aos ossos. E é exatamente esses materiais. Os materiais que a gente fabrica aqui são, né, hidroxiapatitas, nesse caso, e lá na frente, né, quando eu mostrei as nanopartículas, também são nanopartículas de apatitas, quando a gente tem 0 aqui de estrôncio, e apatitas também substituídas por estrôncio. E sim, né, por elas se assemelharem à composição inorgânica dos ossos, elas são biocompatíveis, né, não são tóxicas ao tecido, às células ósseas, né, em determinadas concentrações, em tamanhos, né, então não são tóxicas, entre aspas, e são bioativas, né, ou seja, elas estimulam a formação da matriz mineralizada. Ele corrigiu aqui e daí ele falou que é sobre nanocristais de celulose, mas a pergunta continua a mesma. Ah, tá bom. Nanocristais de celulose, o que acontece? A celulose, ela pode sim, né, ela servir, mas daí ela simula a parte orgânica, né? Geralmente, quando a gente vê nanocristais de celulose, eles se organizam, na verdade, na forma de arcabouços que podem receber as células ósseas, né, e estimular o crescimento. Qual que é o problema dos materiais com celulose? Diferente do colágeno, a celulose ela é pouco reabsorvível, ela é pouco biodegradável. Então, se você coloca a celulose numa região de defeito, vai demorar um tempo muito longo para que ela possa ser degradada e dar origem ao tecido mineralizado ósseo. O que acontece? Muitas vezes, rejeição dos materiais, e falhas devido à formação de tecido fibroso. Então, tem pesquisas com celulose, né, para regeneração óssea, mas eu acreditaria na celulose muito mais para como biomateriais para tratamentos externos, né, por exemplo, para cicatrizantes de pele, do que na parte óssea. Ok. Eu tenho uma pergunta sobre o que são esses modelos miméticos, sobre realmente se parecer com esses biomateriais, eu não entendi direito. Carolina, então, o que a gente faz? Eu volto lá no osso, né? Eu sei que o osso, né, é composto por algumas células que sintetizam uma matriz orgânica composta por colágeno, com esse tipo específico de organização, que deposita uma matriz inorgânica com esse tipo específico de organização. Então, qual que é a ideia, né, do material bioinspirado, material biomimético? É tentar reproduzir nesses materiais tanto composição quanto organização, para que o material que a gente está implantando, seja modificando a superfície de titânio, seja na região de um defeito, se assemelhe muito ao material que a gente tem no tecido ósseo, para que de alguma forma o nosso corpo quase que reconheça esse material como um material natural. E daí que as reações bioquímicas necessárias para integração ou regeneração óssea possam ser estimuladas, então, por esse material inspirado na estrutura óssea. Ok, obrigada. Eu tenho outra dúvida, é que se o seu trabalho, se ele é teórico, de simulação, ou se ele é experimental. Não, é experimental. Ó. Tudo que eu estou mostrando para vocês, né, todos esses exemplos que eu dei nos artigos que são do grupo, é experimental, tá? A gente faz os testes, modifica os materiais, a gente coloca os implantes nos animais, tá? Então, é tudo... Então, a gente se baseia nos modelos, né, para a estrutura óssea que já tem na literatura, né, que estão descritos na literatura, mas o trabalho é todo experimental. Tá bom, obrigada. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, eu agradeço, professora, pela participação e peço para quem tiver
assistindo para não esquecer de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal. E a gente fecha hoje o seminário. Muito obrigada, Carolina. Se alguém tiver interesse, né, em vir conhecer nosso laboratório em Ribeirão, vir conhecer a USP, tá? Eu coloquei meu e-mail no começo da apresentação. Né, o laboratório está aberto para receber alunos de mestrado, né, alunos de doutorado. Então, para quem estiver terminando a graduação, né, e quiser vir conhecer a USP aqui em Ribeirão Preto, as portas estão abertas. Obrigada. Tchau, tchau. A ciência sempre foi uma luta.